Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje queremos continuar refletindo sobre o cuidado que Deus tem por nós, a partir da leitura do Salmo número 91, que fala do Deus que cuida de nós. E o título para hoje, então, é E da Peste Perniciosa. A peste perniciosa ou doença contagiosa era um dos maiores males que castigavam na época do salmista, causando medo, dor e morte. Mas ainda nos dias de hoje espalham desgraça por aí. E com certa frequência vemos na Bíblia uma doença contagiosa que se espalhava pela região e é citada em várias passagens bíblicas: a lepra. Essa doença era comparada ao pecado porque na época a lepra era incurável, assim como o pecado. Na época não havia perdão definitivo e perfeito, somente a condenação ou expiação quando um animal sacrificado pagava pelos pecados. Então vemos aqui dois grandes males da peste perniciosa: o mal físico, quando o corpo é contagiado pela enfermidade, e o mal espiritual, quando a alma é contaminada pelo pecado. Uma peste perniciosa é cruel porque não escolhe vítimas. Contamina todas as pessoas, espalha-se com facilidade e produz dor, sofrimento e, por vezes, a morte em grande escala. O pecado não é diferente. Age com a mesma rapidez, alcança todas as pessoas e não poupa ninguém. Vamos comparar o aparecimento e o desenvolvimento da lepra com o pecado. Uma vez que a pessoa contrai a lepra, a doença não se manifesta imediatamente. Ela fica oculta por um tempo até aparecerem os sintomas, assim como o pecado, que, quando é praticado, pode permanecer por um tempo escondido, mas acaba por ser revelado ou descoberto. Da mesma forma que a doença é transmitida por contato, quando você peca com alguém, as duas pessoas ficam contaminadas, seja pela intenção, realização, facilitação, ocultação ou cumplicidade. Quando a lepra se instala no corpo, a sensibilidade desaparece. A pessoa não sente mais dor ou qualquer sensação na parte contaminada pela doença. Com o pecado é a mesma coisa. A pessoa perde a noção de arrependimento. Continua pecando e já não percebe mais o quanto está contaminada e longe da santificação. Esfria sua intimidade com Deus e passa a fingir que está sã na fé. Existem ainda outros sinais, mas vamos nos ater ao mais importante, diz Cristina Marques. A lepra deformava a pessoa e a matava aos poucos, tal qual o pecado deforma a alma e mata lentamente, condenando a pessoa para sempre. Mas, para a alegria do salmista, Deus o livra da peste perniciosa. Podemos dizer hoje que, assim como a lepra tem cura, o pecado também tem Jesus Cristo. Na época em que ele caminhou neste mundo, curou leprosos e perdoou pecadores. Quando morreu na cruz, levou consigo todos os pecados, as dores e as enfermidades. E quando ressuscitou, venceu a morte, que era o destino de todas e todos nós. Agora, assim como o salmista, você que crê nesse Jesus, confessou ser ele o seu Salvador, pode crer que o Senhor tem este poder de livrá-la e de livrá-lo da peste perniciosa que é o pecado. E nós encerramos com a oração junto com a Cristina Marques. Pai amado, pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu peço, me livre da peste perniciosa que é o pecado. Cura meu corpo, meu coração e meu espírito e me dê saúde e salvação. Amém.
Que reflexão profunda. Que a gente possa realmente buscar no Senhor a proteção contra essa peste perniciosa que é o pecado. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente se encontra pela última vez para refletir sobre mais um pedacinho do Salmo de número 91.